Buonasera, muito boa noite. Aqui o Alma Italiano chegando à sua casa e trazendo informações incríveis, inéditas, assertivas sobre arte, cultura, negócios e histórias inspiradoras. E no episódio de hoje nós vamos embarcar em oportunidades de negócios entre Brasil e Itália, uma história antiga, mas que hoje vem revestida de modernidade. E é com muito prazer que nós recebemos o nosso empresário Filippo Mariani, que é diretor executivo da Câmara de Comércio Italiana Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Filippo. Buonasera, buonasera Cris, muito obrigado, buonasera a tutti. Também o engenheiro Ari Rogério de Marco, presidente da nossa Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, que realiza este evento e faz chegar até você. Muito boa noite, presidente. Boa noite, buonasera Cris, buonasera Filippo, Buonasera. seja bem-vindo, buonasera Morelli, Buonasera. gaúchos e ítalos brasileiros, boa noite. Estávamos recebendo reclamações, É, porque o senhor estava ausente do programa e o pessoal pergunta onde está o presidente. O presidente está aqui. E não, mas sempre que possível a gente retorna. entre uma viagem, nosso presidente é cosmopolita, então entre uma viagem e outra, entre projetos e outros, ele vem nos prestigiar. Boa noite também ao nosso colunista, vice-presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, Dr. Francisco Morelli, colunista do programa. Mas, muito obrigado novamente pelo convite, estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos. Seja bem-vindo, Filippo, ao nosso programa e ao nosso meio. Grazie mille. Direto di Torino da Juve. Direto mais ou menos, mas dalla Juve com Sim, mas de certeza. Torino. E nessa aura de entusiasmo, eu quero cumprimentar em nome da Sociedade Italiana essa reinauguração, este recomeço da Câmara de Comércio. Parabéns, que venha com muito sucesso e nos traga muitas alegrias em termos de desenvolvimento. Muitas alegrias, muitos negócios, muitos intercâmbios, Itália, Rio Grande do Sul, Itália. A Câmara de Comércio está muito feliz, está muito empolgada, animada com esse recomeço, uma sorte de fenice, né? Afinal, a Câmara de Comércio estava fechada há mais de um ano e meio, estava indo, na verdade, também não tão bem nos anos anteriores, mas com esse novo impulso, essa nova energia, que foi inspirada, né, pelo cônsul Valério Caruso, que foi com certeza um dos artífices desse recomeço da Câmara, mas sobretudo, obviamente, com entusiasmo e a vontade e a visão da nossa presidência, principalmente com Erasmo Carlos Battistella e os dois vice-presidentes, o Neco Argenta e o Gelson Castellan, que acreditam, investiram e vislumbraram um futuro promissor, um futuro comprometido com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e junto com a Itália. E, na verdade, também, que eu acho bem importante sublinhar, a possibilidade de nos apresentar como Rio Grande do Sul como alternativa para investimentos italianos no Brasil. Então, essa é a ideia, esse é o projeto e o propósito com o qual a Câmara novamente se afasta, novamente se apresenta para o mercado gaúcho, para o mercado internacional, na verdade. Mariane, não tem como dar certo esse propósito, porque o teu sobrenome é etrusco, né? Mariane, e significa grande, ilustre. Então, juntando esta vontade, juntando esta origem do nome, é impossível que ela não traga alegrias para o Rio Grande do Sul, para os gaúchos, para os ítalos descendentes e também para os italianos que urbanizam esse estado, não é, presidente Ari? Me veio alguns insights, né? Ouvindo Mariane falar. Nós vivemos uma época conturbada no comércio internacional, né? Taxações, né, aleatórias, principalmente do governo americano. Uma pergunta ao Filippo.
Isso abre oportunidades na Itália com as taxações americanas em cima dos produtos brasileiros. Será que esse comércio vai crescer realmente a níveis, né, satisfatórios? E o satisfatório sempre é para ambos os países. Bilateral, né? Bilateral. O comércio no Rio Grande do Sul, Itália, Brasil, ou Brasil, União Europeia, na verdade a gente está há um bom tempo esperando que saia finalmente o acordo União Europeia-Mercosul. O Trump está ajudando para caramba para que essa pauta seja finalmente, porque são 20 anos que estão negociando esse acordo. 20 anos de negociação? De negociação, exatamente. Adesso a gente está com algum país, porque a União Europeia é uma união, mas uma união bem peculiar. Então, também esses acordos precisam ser ratificados por vários players, na verdade, para todos que compõem a União Europeia, e alguns têm uma sorta de direito de veto, e isso atrapalhou e está atrasando muito esse acordo. Com os últimos acontecimentos, com esse novo posicionamento dos Estados Unidos, seguramente está impulsionando, está dando maior vigor às negociações e à vontade, sobretudo, da gente fechar, de começar a olhar alternativas que não sejam só Estados Unidos ou que não sejam limitadas à grandeza dos Estados Unidos. A União Europeia e a Itália, em particular, têm uma ligação com o Brasil, com a América Latina, mas já falamos de Brasil, e depois ainda mais do Rio Grande do Sul, muito forte, muito, como se fala, muito presente, Próximo, né? muito próximo, muito presente. O Rio Grande do Sul é um grande polo no mundo italiano, né? O Rio Grande do Sul é um grande polo, dentre outras coisas comerciais, da Itália com o Brasil, o Rio Grande do Sul e com o mundo é um dos grandes expoentes, né, por causa da grande a italianidade que temos aqui, né? Os grandes a palavra imigrantes. Italianidade, a palavra Então aqui nós somos mais italianos que às vezes que na própria Itália. A gente certeza. escuta, vê coisas que na Itália não se faz mais e aqui nós fazemos. Né? A gente mantém as tradições, as culturas, algumas coisas que não. Então, aqui é um polo fortíssimo, né, da Itália, fora da Itália. Não, a italianidade que se respira no Rio Grande do Sul se percebe, se sente, é uma felicidade para quem é italiano ouvir e entender quanto amor, quanto respeito, quanta vontade de aproximação e de relação que tem o gaúcho versus a Itália. Então... E aqui a gente tem, além dos italianos, descendentes italianos, temos os itálicos. Os itálicos são chamados os que não são italianos, mas adoram a italianidade, adoram a Itália, adoram a gastronomia, adoram a cultura, adoram as tradições, etc, etc, etc. Então, o itálico aqui é muito forte. Então, nós temos uma torcida grande italiana aqui, além da Juventus lá. Falando em torcida, que áreas, Filipe, tu acha que tem condições de startarem essa aproximação? Não, as áreas são múltiplas, são várias, as mais tradicionais, ligadas então ao setor moveleiro, ao setor vinícola, ao setor das novas energias, então da transição energética, que a Itália está tentando, na verdade, é pioneira em alguma coisa, é um pouquinho atrasada em outras, e enxerga no Brasil uma oportunidade para alavancar essa transição energética de maneira mais eficiente, de maneira mais contundente e assertiva. Então, eu acho que essas três áreas, então vinho, móveis e transição energética, são os que são também expressão do empreendedorismo gaúcho, e o que a Itália pode pescar, entre aspas, pode aproveitar, pode aprofundar como em termos de relacionamentos comerciais. A nossa aqui indústria tecnologicamente forte em Caxias e ao redor, tu já sabe disso, né? Então, com isso a gente move em vários lugares do mundo, não só na Itália.
Então, e outras coisas mais, a sustentabilidade está se tentando melhorar em diversas coisas bioquímicas com relação aos combustíveis, por exemplo, né? Nós estamos aqui crescendo bastante em outras alternativas, além do famoso petróleo, né? Que está na mão só de alguns, mas a gente está... Então, essa sustentabilidade que a gente tem aqui, essa cultura que a gente tem aqui, esse nível moveleiro que tu falaste e o tecnológico lá da Serra Caxias e arredores é grande para o mundo todo. Então a gente tem bastante... Eu sou italiano, calabrese. Infatti dobbiamo farci parliamo uno sopra l'altro. Scusa, parla. No, porque a tua fala me inspirou um comentário que é exatamente isso. Resumindo a esses 3 setores que eu mencionei, a gente pode reduzir, né? Ou pode resumir falando de vinho, então, a paixão italiana pela culturas e cultura. Sim. A criatividade italiana falando de móveis, então, e a beleza do design. Sim. E a inovação, a tecnologia e a imaginação do futuro, que é a transição energética. Então, esses 3 setores e esses 3 aspectos podem, como dizer... resumir de maneira um pouquinho aproximativa, obviamente, Sim. mas podem dar uma boa fotografia do que é o italiano e do que é a italianidade. São 3 pilares fortíssimos que a gente tem aqui, que são esses aí. Não, concordo plenamente. Filipe, quem quiser, os nossos amigos e amigas que têm desejo de fazer negócio com a Itália, mas tem um oceano que nos afasta, né? Como é que elas podem acessar a Câmara de Comércio? Existe um acolhimento de quem é um empresário pequeno, ou mesmo um micro, como nós temos tantas pessoas, tantos empreendedores pequenininhos, a Câmara acolhe? A Câmara é aberta. Retomo uma coisa que você falou antes, o famoso itálico, ou seja, quem ama a Itália e não necessariamente italiano, é também muito bem-vindo para a nossa Câmara. A Câmara, obviamente, tem um viés comercial importante, tem uma abertura, uma primeira comunicação que fala verso as empresas italianas, empresas italo-gaúchas, mas, na verdade, quem quiser participar do ecossistema, complementá-lo, aprimorá-lo, participar juntos é o bem-vindo, é o que a gente mais quer. Então, a Câmara tem planos para a pessoa física e para a pessoa jurídica, que vai desde o MEI até a mega grande empresa. Não tem limite, né? Não tem mínimo de funcionários. Bom, então, o que também não tem limite são as mensagens belíssimas dos nossos patrocinadores. Confere? Se acomode na poltrona, porque nós voltamos em seguidinha com o Filipe Mariano, nosso presidente da Sociedade Italiana, Dr. Ari Rogério, e também o nosso colunista e vice-presidente, o Dr. Francisco Marelli. Voltamos em seguidinha. Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Voltando com alma italiana, com esta conversa que é típica deste sangue caliente, dessa forma intensa de ser. Aliás, você já sabe, você está conosco desde maio, o Alma Italiana chegando na sua casa e trazendo informações que vão da arte aos negócios e também com histórias inspiradoras. Voltamos na nossa sala com o vice-presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, Dr.
Francisco Morelli, o diretor institucional da Câmara de Comércio, Filippo Mariani, que é um sobrenome etrusco e quer dizer grande, o magnífico. Não tem como não dar certo essa retomada da Câmara. Sabe que em termos de dificuldade, de nomes incomuns, Filippo, o teu sobrenome está no 4.429 no ranking dos sobrenomes incomuns. Parabéns. Não é comum, e é de origem etrusca. E o nosso presidente, que faz de tudo para continuar comemorando os 130 anos dessa sociedade que nunca parou. Desde o início até agora, na verdade são 132 anos, mas o presidente Ari faz questão de continuar celebrando esta instituição secular e que conseguiu, né, presidente, se transmutar ao longo do tempo. Começou como uma casa de acolhimento, depois como um polo de sociabilidade e hoje, além de tudo isso, também tem a questão da cultura. A sociedade italiana, como você vem acompanhando nas nossas redes sociais e na programação que gentilmente o Dr. Francisco traz, está ganhando musculatura no intuito de promover a cultura, Mariane, e a arte italiana no Rio Grande do Sul. Muito bem. Como os micros, eu sempre me ocupo muito com os microempresários. Eles podem vislumbrar, Filippo, chance de fazer sucesso na Itália? Então, o tecido empresarial italiano em geral é composto principalmente para pequena e média empresa. Depois temos os grandes, mas são realmente, a gente pode contá-los nos dedos de duas mãos, não mais que isso. Tradicionalmente somos uma sociedade empresarial pequena, piccola e média. E isso não é diferente aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu enxergo eu como Câmara, obviamente, enxergamos dois grandes dois grandes campos onde podem jogar e brincar, em termos de trabalhar, vamos falar melhor, os empresários italo-gaúchos que participam da Câmara, que com certeza é na mesa, no campo da Itália, então onde pode tentar visitar a Itália, vender na Itália e fomentar esse intercâmbio, mas outro que eu acho muito, muito importante é o intercâmbio interno, seja entre os associados, entre as empresas que têm essa italianidade, essa paixão, esse amor pela Itália como denominador comum, e que tem, na verdade, então, que quer fazer parte desse grupo e internamente tem uma possibilidade de interação muito grande. A Câmara abraça setores dos mais diferentes, nichos dos mais diferentes. Então, hoje em dia, a gente recomeçou há pouco tempo. Vamos lembrar que são somente 3 meses, pouco menos de 3 meses, que a Câmara voltou ativamente no mercado gaúcho, mas a gente já está alcançando os números que antigamente a Câmara tinha. E esses números já são uma expressão, são um leque de setores, de empresas diferentes, muito, muito positivo desde um ponto de vista de possibilidade de negócio entre associados. Então, eu acho que o ponto de negócios entre associados é um ponto muito importante, é uma oportunidade que as empresas têm que vislumbrar e têm que enxergar como oportunidade realmente, além, obviamente, da questão de intercâmbio direto com a Itália. Perfeito. Quer alguma colocação, presidente? Eu vejo um desenvolvimento sendo bom para os dois lados. Há algum tempo atrás participei de umas palestras lá na PUC, a Universidade de Bolonha estava fomentando essa discussão virtualmente, e aqui se trocou ideias, e se falava muito das pequenas empresas, a criação de um cluster, onde você tem moda, design, automobilismo, grandes especialidades italianas, e onde a Itália é forte, né? Então, se pensou como é que nós aqui podemos nos associar e fazer parte desse movimento. Né, desse movimento. Então, fica essa pergunta para ti, Felipe. E uma outra pergunta aí, sim, já envolve os grandes. O nosso mercado gaúcho está sobrando muita carne hoje. Eu sei que depende desse tratado Mercosul-Europa, e se fala muito que a França é um dos principais empecilhos para que saia esse tratado. E acredito que esse empecilho seja, né, a importação de carne, onde o Brasil e a Argentina são muito fortes. Tu vislumbra também algo né, nessa área da agricultura, pecuária?
Não, allora, falando dessa oposição que a França está fazendo, quando falamos de agricultura ou de Pecuária. exportação de carne e tal, pecuária, na verdade, desde sempre, a França tem um setor agrícola muito forte e muito forte em termos de lobby. E Protecionista até, né? muito protecionista, eles se subvencionam bastante esse setor de maneira, a meu ver, de maneira bastante míope e bastante, como dizer, perentória, sem ter um ouvido técnico atento para entender realmente as necessidades do consumidor e do agricultor francês, mas, que é o mais importante, é que a França e o agricultor francês está dentro de um contexto europeu. Então, eles estão bloqueando algo que, na verdade, tem a ver, beneficiaria todo o bloco da União Europeia. Sim. Agora, sem falar da França e sem falar de um exclusivamente, eu acho que... Mas o bloco como um todo consegue convencer a França ou depende essencialmente do voto da França? Não, é que a questão tem que ser a unanimidade, tem que ser ratificado por todos os países. Se um não quiser, o Não, negócio e não sobretudo quando é acontece. um país fundador da União Europeia como é a França, junto com a Itália, com a Bélgica, com outros Sim. estados. A carne brasileira chega na Europa, chega através da Irlanda, que também tem são arcabouços, né, que permitem a entrada de cotas de carne, mas que não é o que nem o Brasil e nem a Europa, nem que o Brasil quer, nem que a Europa precisa. Por isso que é necessário que esse acordo seja rapidamente ratificado. Tanto é que quando a gente Abrir fala mais o mercado, né? de acordo União Europeia-Mercosul, quase sempre falamos só de Macron. Esse é o motivo terá, porque... Mas o que o Macron não interfere é a agenda cultural da sociedade italiana. Aqui, ele não interfere. Temos atividades na nossa Temos sociedade. atividades, mas antes eu queria fazer uma perguntinha para ele. Por favor. Como o Ari falou, a Itália é muito forte em várias coisas. Uma delas é o turismo. E aqui no Rio Grande do Sul também. Então, eu não sei se a Câmara de Comércio consegue fazer alguma coisa, porque, por exemplo, Portugal está tentando, já veio gente para cá no Rio Grande do Sul, né, para ver cidades, etc., para entrelaçar mais o turismo entre Portugal e Rio Grande do Sul. A Itália também, inclusive, está vindo agora em novembro um pessoal da Calábria aqui para dar uma olhada nisso aí. Eu quero saber o que a Câmara de Comércio pode nos ajudar para entrelaçar o turismo entre Itália e Rio Grande do Sul, especificamente. Obrigado pela pergunta, porque é super pertinente. A Itália tem uma vocação turística muito grande. O Brasil, o Rio Grande do Sul também. Nós, como Câmara, queremos trabalhar. Já começamos, na verdade, a trabalhar em produturismo. Fazendo como? A gente já associou, por exemplo, duas agências de turismo que têm um alcance nacional e uma visão internacional. Isso já acho importante para poder ter uma base de ação de oferta. Já temos uma célula dentro da Câmara de Comércio de Turismo. Exatamente. Então. Segundo, a gente, como gestão de agora da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, tem como objetivo abrir uma ponte aérea Roma, Porto Alegre, Roma, Milão, comunque um voo diretto. Sì, Porto Alegre, Milano, Porto Alegre, Roma, uma dessas. Nossa, Porto Alegre, Torino, che sa? Andiamo a vedere la Juve più spesso. Altro Intergrêmio, Esse é o homem italiano, onde a gente tem toda essa intensidade e capacidade de trabalho. Agora, você não precisa de ponte aérea para curtir os eventos culturais na sociedade. Tá, agora vou falar dos eventos culturais antes que o tempo se esgote. Bom, amanhã, dia 6 de setembro, teremos lá na Cidade Italiana o jantar em parceria com o Tino Calabrese, anos 60, maravilhoso, comida maravilhosa, dança, música, pessoal vestido com os trajes dos anos 60, enfim. No dia 18 de setembro, teremos a Cristine Mello ela vai lançar um livro também, mas em outubro, falando sobre Leonardo da Vinci. Opa. Então, dia 18, às 19 horas, Sociedade Italiana, Cristine Mello, falando de Leonardo da Vinci. E, una settimana dopo, Giovedì Culturale, com Roberto Pinheiro al piano,
è la notte del tango. Vamos fazer a noite do tango com comidinha, nhoquezinhos, saladinhas, sobremesa, dança, tango. Giorno 25 de setembro. Bota na tua agenda também. 25 de setembro, prepara e vem a dançar um belo tango. Um pouco na Argentina, aqui no Rio Grande do Sul. Trazemos... que a gente tem feito vários eventos assim de música, né? Então a gente tem feito música tradicional portenha, tradicional brasileira, e agora italiana e o tango. Somos uma sociedade cosmopolita. Então, por enquanto, setembro, outubro na voltamos, próxima. E também aproveitamos, né, Felipe, para convidar que ainda tem 2 dias para visitar o estande do Consulado Italiano e da Câmara de Comércio aqui na Expo Inter. É isso? Exatamente. Até domingo 7 estaremos lá com um stand, talvez o mais belo da Expo Inter. Então, por favor, venha nos visitar, pois vale a pena. Esses últimos dias da Expo Inter, manifestação, um evento maravilhoso, incrível, que a gente esse ano cavalcou e aproveitou bastante. E aproveita, já conhece, o Felipe já começa a pensar nos negócios que você vai fazer agora em 2026 com a Itália. Presidente, já vamos encerrando o programa. Por favor, sua palavra final. Foi gratificante participar do programa de hoje, né? Especialmente com um ilustre convidado como o Felipe, que nos abre portas, né? Internacionais, por não dizer. Muito obrigado a voi, grazie. Por favor, mille. Felipe. Io posso só agradecer a Cris principalmente, ao Arinho Francisco, veramente foi un onore, un piacere stare qui con voi e ci vedremo presto, adesso che ci siamo, agora que a gente se conheceu pessoalmente. E ficaram perguntas a serem feitas, porque o Felipe é de São Paulo e nós queremos saber as coisas do paulistano que fazem esse estado crescer e também nos enche de orgulho. Esse é o Alma Italiana, trazendo para você energia, alegria e também abrindo, descortinando um portal de negócios. E agora, direto com a Itália, bem-vinda seja a Câmara de Comércio Italiana. Uma boa noite, um excelente final de semana. Nos encontramos na próxima semana com uma alma intensamente italiana.